De acordo com um estudo feito pela plataforma de seleção ZipRecruiter, 44% das pessoas que já estão formadas se arrependem do curso que escolheu. E isso é um dado bem ruim porque mostra como que as pessoas têm dificuldade para poder encontrar os cursos que elas realmente se identificam. Então por isso, nesse vídeo, vamos falar se realmente vale a pena fazer faculdade. Bora lá? Antes de qualquer coisa, a gente precisa falar o lado bom de fazer uma faculdade. Existem inúmeras coisas muito boas que se tem quando a gente faz alguma faculdade, seja lá qual for. Uma delas é o networking que a gente consegue lá. É porque são inúmeras pessoas que têm um pensamento bem parecido com o nosso, então isso daí ajuda bastante no processo de networking nosso. Porque o que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente for fazer uma faculdade de Direito, a gente vai encontrar vários futuros advogados brilhantes. E isso daí vai ajudar bastante na nossa experiência pro futuro. Porque quando a gente precisar de alguma outra pessoa assim que tem uns conhecimentos parecidos com o nosso, é só procurar algum colega que a gente fez faculdade. Uma outra coisa muito boa também para a faculdade é para quem já nasceu para isso. Por exemplo, se uma pessoa nasceu para ser médico, então faz muito sentido ela fazer uma faculdade de medicina, porque afinal de contas ela nasceu para fazer isso. O problema tá quando a pessoa não sabe o que vai fazer e mesmo assim faz só para poder suprir as necessidades de outras pessoas, porque é outras pessoas que falam, você tem cara que faz isso, por que você não faz tal faculdade? Então isso daí acaba se tornando uma opinião da outra pessoa ao invés da nossa própria, e isso é muito perigoso. Mas se a pessoa já nasceu com esse pensamento, então sim, vale muito a pena fazer uma faculdade. Uma outra coisa também muito importante de fazer faculdade é que você vai ter experiências incríveis, com pessoas incríveis, na maioria das vezes no caso. Porque querendo ou não, é como se fosse uma fase da vida. Porque tem a fase da escola e depois da escola tem a fase da faculdade. Pelo menos é isso que as pessoas ensinam por aí. Um outro ponto também muito bom é que a gente vai estar seguindo a maioria. Isso daí vai tornar a gente um pouquinho mais aceito socialmente, digamos assim, né? Porque, afinal de contas, a maioria faz faculdade. A maioria sai da escola pensando em fazer alguma coisa pro futuro, assim, de algum curso, alguma faculdade, alguma coisa assim. E uma outra coisa também muito boa é que a gente consegue um bom currículo. Por exemplo, se a gente forma uma faculdade de economia, a gente vai poder escrever lá no nosso currículo que a gente cursou uma economia, a gente tem um bacharel em economia. Vai ajudar bastante a gente entrar em qualquer que seja o emprego relacionado à economia. É aí que tá o problema, porque aí começa a puxar por um lado mais ruim da faculdade, o que deixa a desejar. Porque a pessoa fica muito focada naquela situação, entende? Tipo assim, se ela fez faculdade de economia, ela só vai mexer com economia praticamente. Sim, tem diversos ramos relacionados à economia, mas se, por exemplo, a pessoa mudar drasticamente, tô mexendo com economia, agora não quero mais, agora quero mexer com medicina. Aí tem que fazer uma outra faculdade de medicina, mais 4 anos, ou seja lá quanto for, e isso daí é uma grande perca de tempo. Porque aí os 4 anos que ela fez economia meio que foram por água abaixo, a não ser que ela venha usar essas informações mais para o futuro. Uma outra coisa que a faculdade também deixa bastante a desejar são as pessoas que nasceram para ser empreendedoras. Lógico, ela poderia fazer algum curso como de administração, por exemplo, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, se uma pessoa lá na escola vê que tem uma capacidade de liderar as pessoas, de fazer alguns projetos assim, por exemplo, ela tem um perfil mais empreendedor, então não tem muito o que ela possa fazer na faculdade. Ela pode sim fazer essa faculdade de administração, mas convém mais que ela use essa habilidade para entrar no mercado de trabalho, por exemplo, empreendendo. E o lado bom é que a gente tem a internet por aí. Então isso daí ajuda bastante no processo, porque a internet facilita muito o percurso, diminui bastante, porque ela quebra muitas barreiras. Muitas outras pessoas também têm um sonho específico que não precisa necessariamente de uma faculdade. Por exemplo, eu quero mexer com animais. O que dá para fazer? Dá para fazer um curso de veterinário. Mas também dá para montar um pet shop, por que não? E contratar veterinários. E isso daí dá para fazer sem ter uma faculdade, dá para montar o seu negócio tranquilamente sem ter uma faculdade. Mas é óbvio que eu vou ressaltar aqui que não é necessário tanto a faculdade, mas é necessário muito o estudo. Então, mesmo se não for fazer alguma faculdade, é muito importante que faça algum curso ou pelo menos estude bastante antes de fazer qualquer que seja o seu objetivo. Mas o essencial aqui é descobrir qual que é a minha paixão, o que eu nasci para fazer. E independente se isso vai usar a faculdade ou não, corra atrás disso e
e busque isso o máximo possível. Se precisar de faculdade, então faça uma faculdade. Mas se não precisar, não deixe que a faculdade seja um tropeço para você. Evite a faculdade e simplesmente faça isso. Contanto que seja alguma coisa que você realmente goste e que você realmente nasceu para fazer para ajudar as outras pessoas, de alguma forma, agregar algum valor. Então, o que podemos concluir com esse vídeo? Fazer faculdade é uma coisa realmente muito boa, mas só que não é tão necessário assim. Dá para se ter sucesso sem ter uma faculdade. Faculdade, sim, pode trazer o sucesso, mas não é a garantia. E se uma pessoa não fizer uma faculdade, ela pode não ser nada, mas também ela pode ter muito sucesso. Então, a resposta é se vale a pena fazer faculdade. Depende, cada situação é um caso. Mas, basicamente é isso. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver vídeos similares a esse. Espero que tenha gostado, valeu e fui!